Olá, crianças, tudo bem com vocês? Mais um dia nós estaremos aqui, estudando o grupo 4, Geografia, e falaremos hoje sobre urbanização e problemas sociais. Aqui nós temos duas imagens. Nós temos o problema social, vamos falar aqui do Brasil. À nossa direita, uma cidade, uma parte com saneamento básico, com tudo bonitinho. Já na imagem da esquerda são as favelas, que não têm infraestrutura, são casas que são construídas, que não são planejadas, né? Então, aquilo com a chuva, o que pode acontecer? A água, eles começam a tirar a vegetação, né, para construir as suas casas, seus barracos. E a vegetação que segura a terra, a raiz ali das árvores, começa a arrancar. Constrói, começa a chover muito, o solo fica super encharcado. O que acontece? O solo encharcado, ele desce, ele vem deslizando, logicamente, as casas e barracos deslizam também. Então, não tem aquela estrutura que devia ter, né? Como as casas e prédios na cidade, né? Não que não seja na cidade a favela, sim, mas eles não têm aquela infraestrutura que deveriam. Nós temos aí os fatores de diferenciação das cidades. A parte em termos geográficos, né? Uma parte fica mais afastada, a outra mais central. Geralmente as favelas ficam um pouquinho mais afastadas, mas às vezes até ficam perto uma da outra. Perto assim, a parte boa, né? Vamos dizer assim, com infraestrutura, e a favela. Às vezes o que separa é uma rua, certo? Tem a diferença que é social e econômica, né? A posição, essa parte de economia, as pessoas que têm mais, as que têm menos, a parte social também, e os fatores históricos, né? Que a história dessas pessoas que têm essa infraestrutura melhor é muito diferente dessa parte histórica das pessoas que vivem nessas favelas, que são marginalizados, que vivem em situação embaixo de ponte, situação de rua, né? Então, os elementos que fazem as paisagens urbanas serem heterogêneas são numerosos e englobam tanto fatores históricos como também os fatores geográficos e econômicos, né? Então, a paisagem urbana, quando nós olhamos a paisagem da favela, é a paisagem de uma infraestrutura, de local com infraestrutura adequada, é totalmente diferente. As cidades estão em constante mudança, mudam sempre. Pessoas mudam de cidades, vão para outros lugares, indústrias chegam para algumas cidades, saem, vão para outras, mercadorias, a mesma coisa, estabelecimentos comerciais, né? Eles abrem, não deu certo, fecham, vem outro, instala ali outro tipo de comércio. Então, chegam e partem com frequência. Por isso, tem essa constante mudança. E esses movimentos também influenciam o aumento e a diminuição das desigualdades existentes em uma área urbana, né? Então, naquela parte urbana ali, é lógico que existe uma desigualdade, né? As pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, né? Existe em todas as cidades existe isso, né? Isso acaba influenciando, né? Esses movimentos, essa constante movimentação de indústrias, pessoas chegando, pessoas abrindo comércio, fechando, não deu certo. Isso, lógico, influencia nessas desigualdades, logicamente. O processo de formação desigual das cidades é um fenômeno bastante complexo. E os fatores que contribuem para a sua intensificação não atuam de maneira isolada, né? Ao contrário, ocorrem quase ao mesmo tempo. Mais diferenciações. Olhem só, vocês podem observar aí que nessa imagem, um condomínio de alto luxo, olha só, muito elaborado, tem até uma piscina, né, na sacada. Então, olhem só, tem quadra,
né? Não sei se deve ser uma aí, parece que é de futebol, de tênis, uma piscina em comum. Olha só, é bonito. E olha só, descendo, né? Tem uma rua que divide o quê? A favela. Divide aí uma situação, olha só a moradia, totalmente diferente. Então existe uma desigualdade nas cidades, em todas, né? E esses fatores não influenciam de maneira isolada. Olha só, porque pensem bem, as pessoas saem aí na sacada e tem essa visão, mas tem uma vida muito melhor, com todas as regalias e qualidade, tem uma qualidade de vida diferente do que as pessoas que moram nessas casas aí abaixo, certo? Agora, de onde vem essa palavra favela? Observem bem essa plantinha aí. A origem mais aceita do termo, aqui eu associo à planta da caatinga, que tem o mesmo nome. Então, é uma planta que tem esse nome. Vamos lá, saber como que da onde que veio essa palavra, né? E essa planta. Então, alguns historiadores atribuem essa relação ao Arraial de Canudos, no interior da Bahia. A cidade foi edificada, foi construída em um vale em torno do qual havia muitos morros. Entre eles, o Morro da Favela, assim chamado, porque a vegetação que o cobria era composta da planta denominada favela. Então tinha muitas plantas ali, o nome era favela, então ficou denominado, né? Favela, Morro da Favela. Mas ao final da Guerra Civil de Canudos, muitos soldados que participaram dela foram viver no Rio de Janeiro, que era a capital do país nessa época. Na cidade, esses soldados se instalaram provisoriamente no Morro da Providência, onde já viviam populações libertas do período da escravidão. Então, essas pessoas já estavam morando ali. Então, por causa dos novos moradores, o morro passou a ser chamado de Morro da Favela, em referência ao morro da região de Canudos. Então, é uma planta, né, que tinha em um certo lugar, e depois os soldados vieram para o Rio e, como eles tinham essa referência, né, desse nome da favela, Morro da Favela, que ele mudou de nome por conta da planta, quando chegaram lá no Rio de Janeiro, colocaram também, né, em referência ao morro lá da região de Canudos. É interessante, né? Muito interessante isso aqui. Industrialização e êxodo rural. Após a Segunda Guerra Mundial, que se encerrou em 1945, a Europa estava em ruínas, acabada. Propriedades rurais, cidades e indústrias europeias haviam sido destruídas, acabadas. Mas os europeus, eles vendiam seus produtos para diversos países do mundo durante a guerra e por um bom tempo depois dela. Não tinham o que exportar. Diante dessa dificuldade para obtenção, para ter esses produtos, o Brasil iniciou seu processo de industrialização. Aqui nós temos a taxa de urbanização brasileira de 1940 até 2010. Tá certo que nós temos uma defasagem de 10 anos, mas isso tem aumentado a população urbana. 1940, 31% era, olha só, população urbana, era pouco. E 69% era população rural. Vamos lá para 1980. Já cresceu um pouquinho. A população urbana passou a 66%, né, por cento. E a população rural diminuiu de 69 para 2000, em 1940 para 1980, caiu de 69% para 34%. E em 2010, a população urbana passou ela estava em 84%, então ela aumentou. E a população rural, 16%. Então, tende a população rural diminuir e a população urbana aumentar. Porque as pessoas querem uma condição
melhor de vida, né? Buscam hospitais, saúde, né? Em termos de hospitais, escolas, trabalho, né? Que tem um poder aquisitivo, eles querem ter um poder aquisitivo melhor, então saem lá da zona rural e vêm para a zona urbana. Esse movimento atraiu muitas pessoas para as grandes cidades, onde as indústrias iam sendo instaladas, em especial nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Aí são as indústrias mais ou menos na década de 60, 1960, 70. Então, olha só, existia a mão de obra, né? O homem, ele fazia tudo, né? Hoje não. Hoje o que nós temos? Nós temos os robôs que estão tomando conta das indústrias. No meio rural, promoveu-se uma mecanização do trabalho, o que fez com que grande parte dos trabalhadores rurais fosse substituída por máquinas agrícolas. Então, foi onde que as pessoas começaram a ir para a cidade. Ao mesmo tempo, no meio urbano, a industrialização atraiu os trabalhadores rurais para as cidades, onde eles viam a oportunidade de trabalhar nas fábricas que estavam sendo criadas. Então, deixaram o campo e foram para a cidade trabalhar nas fábricas. E com isso, houve o êxodo rural, que é a saída do homem do campo, né, indo para a cidade, né? Mas, eu volto de novo àquela imagem, né, que nós vimos agora há pouco, mas olhem nessa, por favor. Lá atrás são os prédios, os condomínios, né, que tem uma estrutura muito boa, formada. As pessoas, muitas vezes, que saem do campo, não têm condição financeira, não têm dinheiro, então começa a ter aquele aglomerado de favelas, de casas, de barracos, né? Então, por isso que vai crescendo desordenadamente a cidade, né? Em 1960 muitas pessoas vieram para a cidade, né? Mas a infraestrutura da cidade não tinha essa infraestrutura para receber tanta gente. Então, o que aconteceu? Cresceu muito favela, pessoas morando embaixo de ponte, pessoas com uma vida totalmente desestabilizada. Então, o êxodo rural, o homem do campo veio para a cidade, né, querendo uma vida melhor, mas ele encontrou também muitos problemas. Nós temos aí a mecanização da agricultura, que são as plantações que utilizam cada vez mais as máquinas, os tratores, o maquinário, tanto para o plantio quanto para a colheita. Temos agora os problemas climáticos. A produção agrícola depende muito das condições, lógico, climáticas, né? No Brasil, há regiões em que o clima prejudica a atividade agrícola, principalmente quando não há investimentos em melhorias. No caso da seca, no sertão nordestino, é um exemplo muito grande sobre isso. Não chove, chove pouco e não tem, temos um problema sério com o clima, né? O que planta, logicamente, vai morrer, não tem água. Temos aí o processo de industrialização. Então, o espaço urbano passou a necessitar de mão de obra para o trabalho nas fábricas que começaram a surgir, né? E com a crescente oferta de emprego nesses lugares, ela era muito grande e diversificada, tinha para vários tipos de trabalho. Então, a população rural passou a deslocar, né, lá do campo e veio para o meio urbano em busca desse tipo de trabalho. Com isso, houve o êxodo rural. Então, o êxodo rural é o deslocamento de grande número de pessoas do campo para a cidade. Estão procurando o quê? Melhores condições de vida, salário melhor, saúde, né? Eles procuram escolas e mesmo lazer. E o que houve com isso? O crescimento acelerado das cidades. Só que as cidades não tinham infraestrutura para receber tanta gente ao mesmo tempo. Então, as pessoas se deslocaram lá do meio rural, vieram para o meio urbano, né? E a cidade começou a crescer assim, sem controle, né? Então, com isso, a cidade cresceu desordenadamente, sem aquela infraestrutura que deveria.
né? Então, assim, em termos de saúde, de educação, moradia, não tem para tanta gente de uma vez só e tão rápido, né? Então, com isso, agravam-se também os problemas sociais nas grandes cidades, porque as pessoas querem ir para as grandes cidades, porque tem mais trabalho, mais hospitais, tem mais oportunidades, mas também tem muito problema, porque se não tem infraestrutura, logicamente as pessoas vão acabar se deparando com problema social e vão acabar morando nessas favelas. Favelização tem a marginalização socioeconômica, né? Condições precárias de habitação, ocupação irregular, do jeito que eu falei, as pessoas começam a construir naqueles morros, arrancam as árvores, a raiz segura a terra, vem a chuva, leva tudo, morre aquele tanto de gente. É uma ocupação irregular, né? Uma condição precária, não tem uma condição boa de habitação, né? O saneamento básico, né? A água encanada, o esgoto. Então, as favelas são exemplos de exclusão urbana e da desigualdade social. Os moradores vivem sempre em condições precárias. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem de condições precárias de habitação, né? As pessoas, olha, a casa é toda de madeira, né? Aqui do lado direito, do lado esquerdo, toda de madeira, não tem nem o que comer, tem esses filhos para criar, então é uma condição muito difícil. Eles pensavam que ia sair do problema lá no meio rural, vieram para a cidade na expectativa de melhoria de vida, mas não encontraram tudo isso, né? E não foi, não está sendo fácil. E a direita, olha só, chove, eles fizeram até um tipo de uma ponte, né, para não passar na água, né? As crianças brincando ali e junta rato, barata, doença, não tem coleta de lixo, porque os lixos estão todos jogados. Então, assim, é triste ver tudo isso, né? Mas aconteceu por conta do êxodo rural e as cidades não conseguiram se estruturar, né, para receber tanta gente. E tem também a marginalização, porque muitas pessoas ainda conseguem construir a sua casinha, o seu barraco, pegam materiais que as pessoas não querem mais e fazem os barracos, mas tem muita gente que não. Então nós temos aí, eles pegam embaixo de ponte, né, famílias inteiras, e tem aí da direita que ele até enrolou o cachorrinho, né? São pessoas assim marginalizadas, muita gente não quer ajudá-los, acha que eles são bandidos, e muitas vezes são pessoas que perderam a casa, não tem lugar para morar, então assim é muito difícil tanto para eles, né? As pessoas não acreditam que eles não são pessoas boas e muitas vezes não recebem ajuda. Saíram lá do campo pensando que teriam uma vida muito boa na cidade, que teriam uma vida melhor e muitas vezes acabam sendo marginalizados, né? Porque não tem uma casa, não tem emprego e, consequentemente, vão morar na rua sem, sem abrigo nenhum, né? Então é muito triste tudo isso. Nós temos que ver que o crescimento das cidades, né? Essa parte do êxodo rural cresceu assim, foi desenfreado. Então tudo isso é por conta do êxodo rural, né? Então é difícil nas cidades grandes, a gente sempre vê tudo isso. Aqui em Paços, nós podemos ver algumas pessoas, né? Mas assim, nas cidades grandes é muito grande isso, né? É muito grande em termos de favela e de pessoas morando nas ruas, né? A Tia Sandra gostaria que vocês fizessem a revisão, lessem a teoria da nossa aula, né? Da atividade, da apostila e fizessem pesquisas sobre tudo isso que nós falamos, né? E eu conto com vocês nas nossas aulas online, ok? Um beijo!